Analisando alguns irmãos evangélicos, a pergunta que muitos fazem é a seguinte: nosso corpo vai ressuscitar ou apenas a nossa alma vai para o céu? Essa dúvida é muito comum e por isso vamos explorar o que a Bíblia diz sobre o destino do nosso corpo e nossa alma após a morte. Será que o nosso corpo será consumido pela terra e a nossa alma irá para o céu? Ou existe uma esperança para o nosso corpo também? Fique comigo até o final desse vídeo, pois você vai entender claramente o que a Bíblia nos ensina sobre a ressurreição e que realmente acontece quando Cristo voltar. Antes de explorarmos as Escrituras, é importante entendermos como as pessoas, de maneira geral, têm encarado essa questão da vida após a morte. Algumas crenças sugerem que, quando morremos, nossa alma vai diretamente para o céu ou para o inferno, dependendo das suas escolhas, enquanto o corpo fica na terra e apodrece. Mas será que isso é o que a Bíblia realmente ensina? Ou será que a morte não é o fim, mas apenas o começo de uma transformação que Deus preparou para nós? A Bíblia tem muito a dizer sobre a morte e o destino final de nosso corpo e alma. E a boa notícia é que Deus tem um plano para todo ser humano, e esse plano envolve tanto o corpo quanto a alma. O corpo não será descartado, ele será transformado e ressuscitado no dia da volta de Jesus. Vamos começar com uma das passagens mais claras sobre a ressurreição do corpo, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 a 17, o apóstolo Paulo diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido, a voz do arcanjo e a som de trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrarmos o nosso Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui vemos que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, mas o que isso significa para nós? Significa que, no dia da volta de Cristo, o corpo físico do cristão que morreu será ressuscitado. Isso é muito importante porque, muitas vezes, pensamos que nossa alma vai para o céu e o corpo fica para trás, mas a Bíblia diz que o corpo também terá uma nova vida. Além disso, o apóstolo Paulo fala de um arrebatamento onde os mortos serão ressuscitados em corpos glorificados, reunindo-se com os vivos que serão transformados. O corpo será transformado e ressuscitado para a vida eterna, algo que Jesus também experimentou e nos mostrou como modelo. Vamos agora entender um pouco mais sobre o destino do corpo. Em 1 Coríntios 15, no versículo 42 ao 44, Paulo explica como será essa ressurreição. Está escrito: assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscitará na incorruptibilidade. Semeia-se em desonra, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em poder. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, também corpo espiritual há. Aqui vemos a transformação que ocorrerá em nosso corpo. Quando morremos, o nosso corpo são enterrados, sujeitos à corrupção e à morte. Mas quando Cristo voltar, nosso corpo será ressuscitado e transformado. Será um corpo glorificado, sem mais dor, sofrimento ou fraqueza. Essa transformação é importante porque nos mostra que o corpo não será descartado ou ignorado. Ele será glorificado e perfeito, assim como o corpo de Jesus após a sua ressurreição. Mas talvez você se pergunte: como sei que isso é possível? Como sabemos que um corpo morto pode realmente ressuscitar? A resposta vem do próprio exemplo de Jesus Cristo. Quando Jesus ressuscitou, ele não apareceu como um espírito, mas como um ser humano ressuscitado, com um corpo glorificado e transformado. Em Lucas 24, versículo 39, Jesus diz aos seus discípulos: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Jesus deixou claro que ele não era um fantasma, mas sim alguém com um corpo físico ressuscitado.
Ele comeu com os discípulos, mostrou-lhes suas cicatrizes e lhe garantiu que seu corpo não era mais sujeito à morte, mas glorificado. Esse é o exemplo que nós temos. Se Jesus ressuscitou com o corpo transformado, assim também nós ressuscitaremos, e isso é a nossa esperança. A ressurreição do corpo tem um significado profundo para a nossa vida como cristãos. Significa que Deus não vai abandonar o nosso corpo, mas sim vai transformá-lo, assim como Ele transformou o corpo de Jesus. O corpo será restaurado e glorificado, como um sinal de que Deus venceu a morte e o pecado. Além disso, isso nos traz esperança para o futuro. A morte não é o fim, ela é apenas uma transição. No final, a vitória de Cristo sobre a morte será visível em cada um de nós, quando nossos corpos ressuscitarem para a vida eterna. A Bíblia também nos ensina que a terra terá que dar conta de tudo que engoliu. Em Apocalipse 20, versículo 13, está escrito: o mar entregou os mortos que havia nele, e a morte e o inferno entregaram os mortos que haviam neles, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. Isso significa que, no final dos tempos, todos os corpos que foram enterrados, desaparecidos ou queimados serão ressuscitados. Nada será perdido. Deus fará com que todos os corpos dos que morreram em Cristo se levantem para a vida eterna. Então, meus irmãos, o que aprendemos hoje? O nosso corpo será ressuscitado, assim como a Bíblia nos promete. Jesus é o nosso modelo e assim como Ele ressuscitou fisicamente, nós também seremos ressuscitados. Nosso corpo não será descartado, mas será transformado e glorificado para viver eternamente com Deus. Essa é a nossa esperança. A morte não é o fim, mas uma transição para a vida eterna. E quando Jesus Cristo voltar, todos os mortos em Cristo ressuscitarão e se reunirão com Ele nos céus e nos ares. Que essa verdade nos encha de esperança e nos faça viver cada dia com a certeza de que em Cristo teremos a vitória sobre a morte. Em João 5, versículo 28 ao 29, a Bíblia nos diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a ressurreição do juízo. Nesse versículo, Jesus não só afirma que haverá uma ressurreição, mas afirma que os que tiverem feito bem ressuscitarão para a vida eterna. A palavra bem, aqui, não se refere a uma salvação por obras, mas a um viver em conformidade com a vontade de Deus, segundo o caminho da justiça, da fé e da obediência a Cristo. Uma das chaves desse versículo é entender que todos serão ressuscitados, mas o destino final dependerá das escolhas feitas enquanto estavam vivos. Esse evento de ressurreição e juízo acontece no momento da volta de Jesus, quando ele voltará para julgar os vivos e os mortos. Há um versículo semelhante a esse no Antigo Testamento, no livro de Daniel 12, versículo 2, onde está escrito: e muitos dos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e o desprezo eterno. Este versículo do Antigo Testamento é uma das primeiras menções claras da ressurreição geral, separando aqueles que ressuscitarão para a vida eterna e aqueles que serão ressuscitados para o juízo eterno. Esses versículos nos diz que seremos ressuscitados após a morte. Se nós seremos ressuscitados, é porque o nosso corpo tem alguma validade para Deus, pois se Ele quisesse apenas nossa alma, o nosso corpo não ressuscitaria, mas Ele irá ressuscitar o nosso corpo e irá nos dar um corpo glorificado com vestes glorificadas. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, dê um like e se inscreva no canal para mais vídeos sobre fé e a palavra de Deus. Deus abençoe você, até o próximo vídeo e a paz do Senhor Jesus.